Eu estou lendo Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles, o meu primeiro livro da autora. E na página 66 eu li algo que me deixou muito surpresa e pensativa, que é o seguinte: até para se viciar é preciso ter caráter. Até para o vício é preciso ter coragem. Quando eu li isso, me veio muito na mente não somente o processo de autoconhecimento, mas também o ato de sustentar a si mesmo, de sustentar suas próprias escolhas. Eu não diria que existe uma completa consciência de si, e também não existe uma completa consciência do que são as suas vontades, os seus desejos e suas escolhas, né? Ninguém sabe de fato se aquilo que se escolhe é de fato o que é para si, né? Digamos assim. Mas quando a personagem diz que até para o vício é preciso ter coragem, eu penso muito nessa questão de sustentar os seus próprios vícios, no sentido de fazer uma escolha e saber que você está fazendo essa escolha. Eu me lembro muito do fato de que no começo eu não queria fazer psicologia. Eu comecei a fazer outro curso e depois eu fui para psicologia. Eu caí na psicologia, digamos assim. Mas eu escolhi estar na psicologia. Não caí de paraquedas totalmente. Mas eu escolhi ir para a psicologia sem ainda saber o que eu queria de fato com a psicologia. E depois eu fui descobrindo o que eu queria. Eu fui descobrindo o que me sustenta. Isso foi muito importante para o meu amadurecimento pessoal e no reconhecimento de mim mesma. Porque eu comecei a perceber que se eu não sustentasse as minhas próprias escolhas, ninguém as sustentaria para mim. Ninguém sustentaria as minhas escolhas para mim. Eu não podia mais parar para pensar no que as pessoas achariam da minha arte, ou das minhas opiniões, ou tentar prever o que as pessoas achariam do que eu escrevo, por exemplo. Percebo agora que eu tinha que sustentar as minhas ideias, que sustentar as minhas escolhas, minhas verdadeiras escolhas. E eu sinto isso do fundo do meu coração. Quando você sente que algo é seu, quando você sente que algo precisa ser seu, que você precisa ter aquilo para você, que você não pode deixar aquilo correr, aquilo passar, seja um emprego, seja a escolha de um curso, sua arte, o que for. Sustente isso. Existirão muitas pessoas que não vão gostar do que você pensa, que não vão gostar do que você fala. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso também, porque isso vai te forçar a sustentar as suas próprias ideias. Porque ninguém vai sustentar as suas ideias. Ninguém vai sustentar os seus vícios, as suas escolhas. Então, para se viciar, é preciso ter coragem. Para ser um viciado, não vamos discutir coisas muito estruturais, políticas, não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de escolhas. E quando você escolhe algo que você verdadeiramente acredita, é importante que você sustente esse algo. Na história, no Verão no Aquário, nós acompanhamos Raíssa, uma garota de 16 anos, que está passando o verão ali na casa onde ela sempre viveu,
com a mãe, com a tia, com a prima, pessoas com quem ela conviveu a vida inteira, né? A narrativa vai e volta no passado e no presente, mostrando um pouco das memórias da nossa protagonista. Quando o pai dela ainda era vivo, quando o tio dela ainda morava na casa com eles. E o que eu percebo aqui é que a Lígia se utilizou bastante da psicanálise. Uma das personagens cita a psicanálise, nós vemos muito um complexo de Édipo atuando ainda na vida da Raíssa. Tudo se estrutura a partir da psicanálise. Eu que costumo ler psicanálise, estudar psicanálise, eu consigo já identificar esses padrões e para mim ficou um pouco repetitivo. Mas isso não deixa a narrativa ruim, não, entende? Mas é muito interessante porque o fato da narrativa, né, da história se passar no verão, é o que me chama mais atenção. Porque nós temos no imaginário coletivo, vamos dizer assim, que o verão é uma estação onde tudo acontece, né? Tudo acontece de maneira imediata, o fluxo é muito rápido, nós temos o corpo, o prazer, o calor, a jovialidade, esse movimento. Estamos no ócio, né? O verão tem muito ócio, nós estamos de férias. E por isso, né, por existir o ócio, nós podemos nos experimentar. Então é interessante a gente ver que a Raíssa, ela está passando por um processo turbulento justamente no verão. Quando todos da idade dela estão aproveitando, curtindo a vida, ela está se enfiando cada vez um pouco mais, né, aos poucos, em pensamentos repetitivos e reflexões acerca das coisas mais triviais que para ela são muito importantes, como, por exemplo, o sonho que ela tem no início do livro com o pai dela. E o pai dela, nesse sonho, sua face, né, sua cabeça inteira, é uma flor, uma rosa. E ela fica se perguntando o que seria essa rosa, por que uma rosa, por que essa flor? Ela passa o livro inteiro se perguntando isso, né? Ao mesmo tempo que ela entra em amores e afetos e desafetos com vários homens e conta também alguns de seus namoros com homens que não necessariamente participam da narrativa, né? E para mim está sendo muito especial conhecer o verão da Raíssa, conhecer esse aquário, essa história que não sai do mesmo lugar. Ela só sai de casa algumas vezes. Tem uma vez que ela sai com a prima para ir numa festa, numa super festa, à noite. Mas a história, a narrativa é narrada no mesmo ambiente, que é a casa dela, no aquário, é um aquário, tá? E nós temos ali várias pessoas dentro desse aquário, dentro desse mesmo ambiente, que são sua mãe, sua tia, a prima, Marfa, e também agora, tá? Nós temos um personagem muito especial, que é o André, que seria, assim a Raíssa acredita, que seja o amante de sua mãe, o André, o santo, o casto, que é um rapaz de 18 anos que pretende ainda se tornar padre. E a Raíssa se apaixona por ele. Nós podemos fazer várias perguntas, né, questionar várias coisas que ficam implícitas aqui no livro, mas que é fácil você capturar, que é: será que a Raíssa se apaixonou pelo André por achar que ele é o amante de sua mãe? E ela quer conquistá-lo, ela quer tirá-lo de sua mãe?
é uma boa hipótese se a gente levar em consideração que o livro tem bastante da psicanálise e que também a Raíssa tinha um relacionamento muito forte com o seu pai, né? Ao mesmo tempo que um afastamento muito grande da sua mãe. Nós podemos também nos perguntar de que forma a Raíssa pretende ou pretendia encontrar a si mesma no André, né? Então está sendo muito proveitoso. Eu estou na metade ainda, um pouquinho mais da metade, né? Só para me dar um gás aqui para eu terminar logo. Mas está sendo muito bacana, está sendo uma leitura muito fluida. A Lígia tem uma maneira muito interessante de escrever, é um fluxo que vai de imagem para imagem, mas de maneira muito erótica, digamos assim. Eu tenho um vídeo aqui do canal falando sobre o erótico e o pornográfico na literatura. Agora eu não consigo não olhar para as narrativas dessa forma, né? Tentando adivinhar se as narrativas literárias são pornográficas ou eróticas. Mas enfim, era sobre isso que eu queria falar, basicamente. Que até para o vício nós precisamos ter coragem. Até para escolher os nossos demônios ou para enfrentá-los é preciso ter coragem. Para sustentar nossas ideias, nossas opiniões, nossas escolhas de fato. Então é isso que eu deixo aqui pra vocês, né? Estou me sentindo um pouco biruta falando com a câmera ainda, mas é bacana esse movimento aqui. Enfim, me sigam no Instagram, eu tenho um Instagram de literatura, o link tá na bio. E até a próxima.